Então, Mateus capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até aí. Esse texto que nós lemos é a oração que Jesus ensinou, que é uma resposta ao pedido dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus falaram para Jesus: Jesus, ensina a gente a orar. Como é que a gente deve orar? Eu não sei você, mas se Jesus está ensinando alguma coisa, eu quero aprender. Não é verdade? Se Jesus está ensinando como deve orar, eu quero aprender o que Jesus tem para ensinar para nós. Mas eu quero me deter no versículo 11, que é quando Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma parte da oração que Jesus nos ensinou. O que Jesus está querendo ensinar para a gente? Eu quero destacar 3 coisas que nós vamos estudar nessa manhã. A primeira é quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão para poder chegar até Deus e pedir alguma coisa? A segunda coisa é, quem é Deus? Isso é importante da gente saber. Quem é a pessoa para quem nós fazemos os nossos pedidos? Não é? E em terceiro lugar, eu quero mostrar para você o que Deus espera de nós. O que Jesus queria ensinar para a gente por trás dessa oração. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é quem somos nós, literalmente na fila do pão. Vamos pedir o pão nosso de cada dia para o Senhor. Né? Quando Jesus começa a sua oração, ele diz assim: vocês vão orar, Pai nosso que estás nos céus. Isso é muito relevante, isso é muito importante. Porque Jesus não ensinou a gente a orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus Altíssimo, Deus Tremendo, ó Senhor. Não. Jesus traz o nosso relacionamento para perto de Deus. Ele começa dizendo: Pai. Pai. Deus é o nosso Pai. Portanto, nós somos seus filhos. E se a gente não entender que nós somos filhos pedindo algo para o nosso Pai, todo o resto da oração perde o seu sentido. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa insignificância, você não se sente muitas vezes a mosca do cavalo do bandido? Você não se sente aquela pessoa que não vale nada? Você olha para você mesmo e fala assim: mas quem sou eu? Como eu posso chegar até Deus e pedir alguma coisa para Deus? Mas Jesus nos ensina a nos colocarmos diante de Deus como filhos. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu não tive um bom exemplo de pai. Eu não tive um bom relacionamento com meu pai, então eu não consigo entender esse tipo de relacionamento de pai e filho. Mas eu acho que você se engana. Porque mesmo aqueles que não tiveram um bom relacionamento com seus pais, sabem que o seu relacionamento não foi bom porque tem algum tipo de parâmetro, não é isso? Ora, se você diz que alguma coisa não é boa, você está comparando com alguma coisa que você conhece, com algum tipo de padrão. Então, mesmo que você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai, você sabe, por ouvir falar, ou por ver, ou por sentimento, alguma coisa que está dentro de você, o que deveria ser um bom pai. Não é isso? Não é assim? O que é um bom pai? Um bom pai é um pai que cuida, um pai que protege, um pai que ensina, um pai que supre, um pai que sustenta, um pai que dá amor, que compreende, que ensina, que tem paciência. Não é assim? Se você fosse definir o que é um bom pai, talvez essas fossem as características que você daria para esse pai, não é verdade? Agora, a Bíblia fala assim: se vocês, Jesus dizendo às pessoas, aos discípulos, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ou seja, se nós que somos imperfeitos, que somos limitados, que somos muitas vezes dirigidos pelas nossas emoções que variam o tempo todo, um dia a gente está de bem, outro dia a gente está chateado, um dia a gente ama desesperadamente, outro dia a gente não pode ver a pessoa na frente da gente, não é assim? Se nós que somos assim, tão volúveis, sabemos fazer, de maneira geral, o que é bom para os nossos filhos, aliás, parece que pai, depois que se torna pai, fica programado para só ser feliz se o filho está feliz. Eu falo para as minhas filhas que, quando eu vejo uma conquista da parte delas, quando elas conquistam alguma coisa, quando elas ganham alguma coisa, quando elas vencem algum obstáculo,
eu fico tão feliz como se fosse eu. Na verdade, acho que eu fico mais feliz por elas do que se fosse comigo. Eu estou vendo a carinha da Cris lá, que está grávida, e quando eu comecei a falar, o sorriso dela abriu. Ela nem tem o bebê ainda, o bebê está na barriguinha dela, mas ela já ama de um jeito sobrenatural. No momento que a gente se torna pai, a gente já muda a nossa maneira de pensar, o nosso futuro, as nossas prioridades mudam, a gente já não se importa com algumas coisas, os nossos valores se transformam, a gente só consegue pensar no bem dos nossos filhos, independente do que eles façam. O filho já começou a existir, a gente já ama, a gente já deseja o melhor, já quer dar o melhor para eles, não é assim? Esse deveria ser a maneira como a gente enxerga o nosso pai, aquela pessoa a quem nós amamos, a quem nós oramos. O Deus a quem nós oramos, o nosso pai, ele é, ao contrário de nós, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder e toda a força. Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Uma coisa que eu experimentei quando a Júlia foi viajar, ela ficou 4 meses fora, morando fora. E uma coisa que eu experimentei foi que eu não podia estar controlando a vida dela. Eu não sabia exatamente onde ela estava a cada momento do dia, ao contrário de quando ela estava em casa. Então eu tive que abrir mão disso e me lembrar que, embora eu não pudesse saber onde ela estava, o Senhor sabia. O meu Deus sabia onde ela estava. Sabia o que ela estava fazendo, sabia o que ela estava sentindo, sabia o que ela estava precisando. Então eu podia descansar nessa certeza. Então o Deus a quem nós oramos, que é o nosso Pai, é o Deus que pode tudo, sabe tudo, nada o limita, nada o detém. Ele é um Deus absolutamente bom, que não varia o seu humor de acordo com a pizza que ele comeu no dia anterior. Não tem dia que você acorda meio enjoado, meio chato? Às vezes é porque você comeu demais no dia anterior. Não é? Deus não passa por esses problemas. Deus não muda, ele continua sendo bom, ele é bom todos os dias. Ele não fica decepcionado com a gente. Às vezes a gente fica decepcionado com as pessoas, né? Não esperava que você fizesse isso comigo, viu? Puxa vida, eu fiquei chateado porque eu não achei que você fosse agir assim comigo. Mas Deus não passa por isso. Deus não fica decepcionado, porque decepção é fruto de alguma coisa que você não acha que vai acontecer. Deus sabe todas as coisas. Então Deus não fica decepcionado com você. Deus nos ama apesar do que somos. E é para esse Deus que nós oramos. É olhando para essa pessoa que ama, que cuida, que sustenta, que protege, que alimenta, que guarda. É para essa pessoa que nós oramos. E se eu tiver a perspectiva na minha vida de que eu sou filho, que eu posso chegar na porta do quarto do meu pai, bater na porta dele às 3 da manhã e pedir para ele: pai, estou com sede, você pode pegar água para mim? Ele vai fazer isso. Aliás, a única pessoa que tem a liberdade de fazer isso na casa da gente é o filho, não é? Quem que pode chegar na porta do seu quarto às 3 da manhã e pedir: pega água para mim, pai? É o filho. O filho tem essa cara de pau. Não é? E Jesus nos ensina que Deus é o nosso Pai, que Ele está pronto para levantar da cama às 3 da manhã para te servir a água que você precisa. Por isso que Jesus falou: orem ao Pai. Ao Pai. Agora, todos somos filhos? Todos somos filhos? Existe uma ideia no mundo de que todo mundo é filho de Deus. Mas eu sinto te dizer que você está errado, se você pensa assim. Sabe por quê? Porque lá em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: a todos quantos o receberam, a saber, Jesus, todos quantos receberam a Jesus, a esses Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, se para algumas pessoas Deus deu um poder de se tornarem filhos, significa que nem todos são filhos. Filhos são aqueles que receberam a Jesus. Aqueles que creem que Jesus é o Salvador. A Bíblia fala: aqueles que creem no seu nome. E o nome de Jesus, Jesus significa salvação. Se eu crer que Jesus é a salvação da minha vida, eu me torno, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, por uma atitude de bondade da parte de Deus, nós, seus filhos, nos tornamos seus filhos. Então, essa oração é para aqueles que estabeleceram um relacionamento de pai e filho com Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. E a adoção, para mim, parece alguma coisa ainda superior, porque o filho a gente não escolhe, não é?
A gente gera o filho, mas ele vem. Eu não escolhi como é que ele ia ser, a cor que ele ia ter, os seus olhos, o comportamento. Mas quando a gente vai voluntariamente e adota alguém, mostra a nossa disposição em receber aquele que a gente não conhecia antes. Independente de qualquer coisa, a gente vai e acolhe. E é isso que o Senhor fez para conosco. Ele nos acolheu. A despeito de quem fôssemos, do que houvéssemos feito, o Senhor nos acolheu. Isso mostra o seu amor e a sua disposição em responder à nossa oração. Então, quando nós orarmos a Deus, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Pai e que nós somos seus filhos. Isso faz toda a diferença, gente. Eu bato na porta do meu pai e sei que eu posso pedir para ele, não porque ele vai fazer conta para saber se eu mereço alguma coisa. Deus não fica fazendo conta. Se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você não fizer isso, eu não vou te abençoar. Não, esse mês você foi muito bonzinho, então eu vou te dar o presente. Não é assim que funciona com Deus. Deus nos abençoa pela sua graça e bondade, pela sua misericórdia que se renova todos os dias em nosso favor. E eu preciso me lembrar que eu sou filho, eu tenho essa posição diante de Deus. E se algum dia você acordar tendo dúvidas a respeito, será que eu sou filho mesmo? Será que eu mereço mesmo? Lembre-se que a paternidade de Deus para conosco depende simplesmente do fato de nós crermos que Jesus é o nosso Salvador, é o Salvador da nossa vida. Que nós cremos no nome de Jesus e, portanto, recebemos o poder de termos sido feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, quando orarmos a Deus, é que nós somos filhos. Eu não sou alguém distante do Senhor. Eu tenho acesso à sua casa. Para falar no dia a dia, eu posso abrir a geladeira da casa do meu pai. Eu abro lá e posso pegar o que eu quiser, porque eu sou filho. Eu tenho essa liberdade. O meu pai me dá essa liberdade. Então, quando nós orarmos, precisamos lembrar dessa posição que nós temos como filhos do Senhor. Isso muda a sua vida? Te traz felicidade, te traz alegria? Deveria. Você ter a posição de filho, de ter acesso à casa do seu pai. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que nós precisamos olhar para esse texto e ver quem é Deus. Quando Jesus ensina, ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. E aqui existe um paradoxo. Ao mesmo tempo em que Deus é absolutamente próximo, porque Ele é meu Pai, eu tenho um relacionamento estreito com Ele, de proximidade, eu o conheço. Imagina a figura de um bebê deitado no peito do pai. O bebê ouve o coração do pai batendo. E o pai olha para o filho e vê a sua respiração. Isso cria vínculo entre eles. Não é verdade? Então, Deus, como nosso pai, é alguém extremamente próximo de nós. E é assim que nós deveríamos olhar para o Senhor. Se alguma coisa te faz pensar que você está longe de Deus, não creia nisso. Creia no que a palavra de Deus diz, que você foi feito filho e, portanto, Ele é seu pai. E Ele te pega no colo. E você pode ouvir o coração do seu pai batendo. Percebe o aconchego que essa imagem te traz? Então, se ao mesmo tempo Deus é absolutamente próximo da gente, Ele também é o Pai nosso que está onde? No céu. O que significa esse Pai que está no céu? Ele não está distante, mas Ele está numa posição de autoridade. O fato de Deus estar nos céus, acima de todos os outros, significa que Ele tem absoluta autoridade para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. É isso que a gente tem que entender quando a gente ora assim. Pai nosso que está nos céus. O nosso Deus está nos céus. O seu trono é absolutamente sublime, alto, poderoso. Ele enxerga tudo. Não só o que está acontecendo agora, mas o nosso passado, o nosso futuro. Sabe todas as coisas. É a esse Deus que nós precisamos lembrar quando estamos orando. É dele que nós precisamos lembrar. E isso faz toda a diferença, porque nosso Deus não é um Deus limitado. Não é limitado pelo tempo, não é limitado pela força, pelas circunstâncias. Ele pode todas as coisas. Nada é difícil demais para Deus. Aliás, Jesus falou assim, nada é impossível para Deus. É para esse Deus que nós estamos orando. O Deus que está sobre todas as coisas que está nos céus. Então, eu tenho a proximidade desse Deus, eu posso falar com Ele, posso pedir as coisas para Ele. Mas também é um Deus que pode todas as coisas, que está tão alto, acima de todas as circunstâncias, e vê todas as coisas de uma posição privilegiada. E tem todo o poder nas suas mãos. O Deus que é próximo, mas também é o Deus que está sobre todas as coisas. Santificado seja o teu nome.
Santificado significa separado. Não é que nós vamos santificar o nome de Deus, porque o nome de Deus já é santo. Mas eu preciso fazer com que a santidade do nome do Senhor, o fato dele ser absolutamente separado de todas as coisas, não existe uma mesma categoria que eu possa colocar Deus com outra pessoa, com alguém nesse mundo. Deus está absolutamente diferente, numa categoria completamente diferente de qualquer outra pessoa. Não existe ninguém como o Senhor. Santificar a Deus significa colocá-lo numa posição onde não tem mais ninguém igual a Ele. Eu preciso lembrar que Deus pode todas as coisas. Quando eu orar, eu preciso me lembrar da posição que o Senhor tem na minha vida. E Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui talvez esteja o grande segredo. A submissão que nós devemos ter à vontade de Deus. Eu desejar a vontade de Deus para a minha vida. Porque se Deus é um Pai que é absolutamente bom, conhece todas as coisas, pode todas as coisas, e me ama, por que eu deveria ter medo da sua vontade? Por que eu deveria ter medo daquilo que Ele vai me dar? Ou por que eu deveria ficar triste com aquilo que Ele não vai me dar? Lembre-se que Deus é Deus e é Pai, mas Ele não é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, você pode, o que a gente sabe, né, das histórias, é que você esfrega a lâmpada e aparece o gênio e ele te dá 3 pedidos. E ele vai fazer aquilo que você pedir. Mesmo que aquilo que você pedir seja extremamente danoso para você. Deus não é assim. Deus é um Deus que vai nos dar aquilo que nós precisamos de verdade. Deus sempre responde à nossa oração. Mas Ele responde à nossa oração que seria feita se nós soubéssemos tudo o que Ele sabe. Eu vou pedir de acordo com aquilo que Deus sabe. Deus vai me responder de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para mim. Porque Ele sabe o meu presente, sabe que eu preciso de verdade e sabe como as coisas que Ele vai me dar vão afetar o meu destino. Nós não sabemos, não é verdade? Às vezes a gente pede coisas para Deus que depois a gente tem que falar, Deus, muito obrigado porque você não deu. Se eu tivesse me dado, eu ia me enrolar. Não é assim? Então, quando eu oro para Deus, falo assim, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque nos céus a vontade do Senhor é feita completamente, sem questionamentos. Então eu quero que a vontade do Senhor seja feita na minha vida também. Quando eu oro isso e falo dessa forma, eu estou declarando que eu confio no bom senso de Deus. Eu confio na sua bondade. Eu confio no fato de Ele saber todas as coisas. E isso faz toda a diferença. E quando eu digo e realmente confio, eu posso descansar. Porque se eu quero muito alguma coisa e essa coisa não vem, eu posso ter certeza que Deus não permitiu porque Ele tem um propósito para mim. Um pai que ama o seu filho não dá tudo que o filho pede. Dá tudo que o filho precisa, mas não tudo que o filho pede. Se uma criança de 3, 4 anos pede um facão, você vai dar um facão para ele? Não vai, nunca. Por mais que ele ache que é importante, que ache que é legal, que é bacana, nunca. Por quê? Porque isso é perigoso para o seu filho. Agora, se nós sabemos discernir essas coisas com relação ao filho, imagina o quanto Deus é capaz de discernir as coisas a nosso respeito, já que Ele sabe todas as coisas do nosso presente, nosso futuro, as consequências de cada atitude que nós possamos tomar. Então, quando eu oro para que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como nos céus, eu estou me submetendo e dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim. E isso me traz paz, me traz alegria. Eu não preciso ficar chateado se aquilo que eu pedi, o Senhor não fez. Porque eu sei que se Ele não fez, é porque não é o bom para mim. Talvez eu não esteja pronto para receber aquilo que eu pedi. Talvez o Senhor esteja me preparando para aquela coisa que eu pedi. Talvez Ele nunca me dê. Mas isso não faz diferença, porque eu sei que o meu Deus, que o meu Pai é bom e me ama. Isso é suficiente para mim. Isso é suficiente para mim. Agora, isso é um processo que precisa ser criado em nós. Essa dependência e esse conhecimento não acontece da noite para o dia. Nós precisamos ser ensinados e precisamos aprender dia a dia a dependermos do Senhor. Dia a dia a entendermos e a buscarmos conhecer ao Senhor. Olhar para a sua grandeza, olhar para a sua justiça, olhar para a sua misericórdia. E é por isso que Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é fundamental, gente. O que Jesus está falando? As suas necessidades devem ser apresentadas diante de Deus, sim. O que você precisa? Peça para Deus.
Porque na medida em que nós pedimos para Ele, nós estamos dizendo que nós dependemos dEle. E nós confiamos na sua bondade e no fato de que Ele vai nos suprir. Mas Jesus acrescenta, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele não pede, Senhor, o pão da semana me dá hoje. Não é? Nem o pão desse mês todo. O Senhor já faz o adiantamento do pão para mim, do mês todo? Não é assim que funciona. Aliás, Jesus faz menção, ele se compara com o maná do deserto. Você sabe essa história? Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, ele ficou 40 anos no deserto. E no deserto não tem como plantar, não tem como colher nada. Eles eram alimentados porque, milagrosamente, todos os dias, Deus fazia literalmente chover pão sobre eles. O maná. E esse maná era colhido todos os dias para que as pessoas pudessem preparar o seu alimento. Mas tinha uma peculiaridade. Esse maná caía todos os dias, exceto no sábado. Na sexta-feira, eles podiam colher em dobro, para que eles tivessem o da sexta-feira e do sábado. Porque eles não deveriam trabalhar no sábado. Mas algumas pessoas começaram a ficar preocupadas. E se da manhã não vier? Aí começaram a juntar mais e guardar para o dia seguinte. Sabe o que acontecia? O maná estragava, criava bicho e cheirava mal. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa com a bênção de Deus. A gente se preocupa com o fato de que Deus não possa não nos dar amanhã, eu guardo para mim, eu vou me garantir. Gente, como a gente é inocente, como a gente é bobo. Você acha que a gente tem a capacidade de se garantir para o dia seguinte? A gente não tem controle sobre o dia seguinte, mas Deus tem. E Deus permite que o maná venha todos os dias, algo fresco, novo todos os dias. Por que eu tenho que orar todos os dias pelo pão do dia? Porque Deus quer um relacionamento diário conosco. E esse é o terceiro ponto da minha mensagem. Eu preciso conhecer quem é Deus, preciso conhecer quem eu sou, mas eu preciso conhecer como Deus quer se revelar a nós. Como Ele quer, o que Ele espera da gente? Ele espera que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu já usei esse exemplo aqui com você. Deus podia bater um carimbo na sua misericórdia e dizer assim, validade eterna, vale indefinidamente. Todo dia, sabe a misericórdia que eu tenho aqui para você? Vale para sempre. Mas Ele não faz isso. Ele renova a sua misericórdia todos os dias. Isso quer dizer que todos os dias Deus tem algo novo para nós. Deus não trabalha com coisas antigas, velhas. Deus tem novidade de vida para nós todos os dias. E Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle todos os dias. Não com uma punição, porque Ele sabe que nós precisamos do Senhor nos dando vida todos os dias. Sabe, procurar o Senhor é uma maneira de nos protegermos das coisas que acontecem ao nosso redor. Na medida em que eu busco ao Senhor todos os dias, eu estou experimentando o renovo do Senhor na minha vida todos os dias. Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto. Mas se vocês estiverem fora de mim, vocês vão secar e morrer. Nós precisamos estar ligados ao Senhor todos os dias. Todos os dias eu preciso meditar no fato de Deus ser o meu Pai. Eu preciso me lembrar disso. Todos os dias eu preciso me lembrar que Ele está nos céus. Todos os dias eu preciso me lembrar que o seu nome é santo. Que Ele é diferente, que Ele é poderoso, que Ele faz as coisas do jeito dEle, como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Eu não posso me valer simplesmente da experiência que eu tive na semana passada. Eu não posso me valer do fato de que, quando Deus me abençoa, eu vou deixar Deus para lá. E muitas vezes, e eu confesso que eu sou culpado disso. Eu oro todos os dias por alguma coisa que eu estou precisando da parte de Deus. E quando Deus me dá aquilo que eu estou orando, eu arrefeço. Eu já não oro mais com a mesma intensidade. Eu já não busco a Deus com a mesma intensidade. Por quê? Porque eu recebi aquilo que eu queria. Quantos aqui passamos por isso? Gente, como pastor, eu vejo gente que está passando alguma necessidade, está passando alguma crise, seja no casamento, na família, que não perde um culto. Não perde uma mensagem na internet. Todo dia vai lá e ora e vem e quer oração e pergunta e fala. Mas no dia que recebe a bênção, no dia seguinte, pronto, já recebi. Agora tudo bem. O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Todos os dias. As suas misericórdias se renovam a cada manhã.
Ele não quer que a gente fique comendo do maná velho, do maná que fede, do maná que se estragou. Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Mas para isso, para a gente experimentar isso, nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Ir até a sua presença e falar: Pai, me dá hoje o pão que eu preciso hoje. Mostra a tua fidelidade de novo hoje para mim, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu quero algo novo do Senhor hoje. Eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero ser renovado pelo Senhor hoje. A gente não precisa ficar vivendo, gente, de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, de testemunhos que nós vivemos há 15 anos atrás. O relacionamento com Deus é algo dinâmico. Ele fala conosco todos os dias. E Ele quer que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Muitas vezes a nossa bênção demora para chegar, porque Ele sabe que no momento que nós recebemos, a gente vai arrefecer, vai se afastar e vai falar: não, agora eu já recebi, não preciso mais do Senhor. Deus não quer nos punir, não é isso, não é sobre punição, é sobre nos trazer para perto. Ele não quer que nós nos afastemos dele. O desejo do Senhor é que nós o conheçamos todos os dias. Aliás, Jesus falou assim: a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A vida eterna é conhecer a Deus. Se eu passo um dia sem conhecer a Deus, eu estou perdendo de conhecer o meu Pai, ter comunhão com o meu Pai. Então, as nossas necessidades nos empurram para perto do Senhor. E nós não podemos abrir mão do fato de que nós podemos estar com Ele todos os dias. Pai, o pão de hoje me dá. Me dá aquilo que eu preciso hoje, Senhor. E por esse pão eu vou te dar o meu louvor, a minha adoração. Eu vou ouvir a tua voz, eu quero estar com o Senhor. Eu quero ouvir o teu coração batendo. Eu quero estar com minha cabeça encostada no teu peito, ouvindo o Senhor respirar. Quero ter comunhão, quero me sentir aconchegado pelo Senhor hoje de novo, mais uma vez. Essa é uma posição de privilégio, gente, para filhos. E o Senhor nos chama a estar com Ele todos os dias. É isso que Ele espera de nós, que nós estejamos com Ele todos os dias. A gente muitas vezes não tem porque não pede, é o que diz Tiago. E a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para gastar com coisas que não são importantes. Mas quando eu centro a minha vida no fato de que Deus está nos céus e que Ele é santo, eu começo a agir como que todas as coisas voltadas para isso. Eu converso diferente com as pessoas, eu desejo coisas diferentes, eu trabalho de maneira diferente, porque tudo que eu fizer vai ser para a glória do Senhor. O Senhor passa a ser o centro da minha vida, não aquilo que eu estou desejando. O meu desejo maior não são coisas, são o Senhor, é o Senhor. E o Senhor quer falar isso conosco hoje. Ele quer que a gente aprenda a orar, a pedir o que você precisa. Tenha a liberdade de chegar no seu pai e falar: Pai, eu preciso disso. Mas lembre-se que Ele é o mais importante da nossa vida. E que a sua vontade é a melhor para nós. E que Ele, como Pai, tem o melhor para a nossa vida. E que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso ninguém pode roubar de nós. Não permita que a dúvida enche o seu coração dizendo: você não é bom o suficiente. Você não merece porque você não fez aquilo que tinha que fazer. Não. Não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. Nós sempre seremos filhos do Senhor. Comprados e remidos pelo seu sangue, adotados, enxertados na sua família, pela sua graça e bondade. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em nosso favor. É isso que o Senhor tem para nós hoje. Então, se você talvez esteja se sentindo abatido, triste, desesperançado, cansado, sem esperança, sem alegria, lembre-se que a nossa oração é para um Pai amoroso, que nos atraiu e que nos enxertou na sua família. E é um Deus que pode todas as coisas e que quer comunhão conosco todos os dias. Deus não se cansa da gente. Não tem coisa mais gostosa para um pai do que receber os seus filhos em casa. E ver eles à vontade na sua casa, abrindo a geladeira. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela sempre faz um tutu de feijão para mim. Outro dia eu levei o Fábio lá para comer comigo. Ele ficou impressionado com o tutu da minha mãe, que é muito bom. E ela se alegra quando eu vou lá e como o tutu com ovo frito. E eu me alegro em ver o prazer que ela tem em servir o seu filho.
Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. João, quando teve a visão do Apocalipse, viu o Cordeiro servindo a mesa para os santos, para nós. O Senhor um dia vai nos colocar numa mesa e vai nos servir. Ele vai nos servir. Gente, que coisa mais louca isso. Porque nós estaremos na casa do Pai. Ele falou assim, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. O nosso lugar na casa do Pai está sendo preparado. E o Senhor vai nos servir. Essa alegria de estarmos com o Pai, que Ele quer que nós experimentemos todos os dias. Então, agora quando você for orar e falar assim, Pai nosso que estás no céu, lembre-se que Ele é o Pai que nos ama, que nos recebe, que nós somos filhos amados, enxertados na sua família, que Ele pode tudo, mas que Ele quer o nosso relacionamento com Ele todos os dias, quer renovar a nossa aliança conosco todos os dias. Ele quer que nós dependamos dEle todos os dias. Para o pão de hoje, o Senhor vai nos dar hoje. O pão de amanhã, Ele vai preparar amanhã. Quando nós formos de novo na sua presença, pedir por esse pão. Amém? Não deixe de desfrutar da presença do Pai. Lembre-se que Ele é o seu Pai e que te ama. E tem algo espetacular para a sua vida. Em nome de Jesus.